Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite aí, dependendo da hora que você está assistindo. Hoje eu resolvi gravar um vídeo sem roteiro, sem roteiro escrito, mas com algum roteiro na minha cabeça, né? Coletando aí impressões e diálogos que tive com outros colegas de profissão. Provavelmente você já viu no título aí que eu vou falar sobre o caso do aluno que, né, se matou no meio de uma apresentação de TCC, né? Isso aconteceu na Faculdade de Direito da Bahia, né? E aí conversei com os colegas e fui lá ver, e tá toda uma questão de que o vídeo foi retirado da defesa, não se divulga o nome dos professores envolvidos, né? Enfim, mas eu penso que as pessoas devem ter essa informação porque toda banca ela é pública, né? Ela deve ser pública, então uma banca de defesa de monografia, de artigo, qualquer TCC, qualquer trabalho de conclusão de curso, ela deve ser pública, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí eu vou falar muito a perspectiva, vou falar um pouco da questão do aluno, porque, enfim, fui aluno, né? E pretendo ser aluno enquanto eu viver, enquanto eu tiver condições. Mas também falar também da perspectiva do professor. Primeiro, um parênteses bem grande aqui. Minha intenção não é julgar, né? Porque eu não sou juiz. Não sou juiz, não sou perito, não sou nada. Mas também não podemos passar pano para um tipo de atitude que temos entre nós professores, entre alguns de nós professores. E aí eu tô aqui num local de fala total, porque tem uma identificação total com a profissão docente, vocês sabem disso, e tem uma identificação total com a pesquisa, né? E aí, mas eu não vou ficar falando especificamente do caso, porque primeiro eu não assisti a banca, eu não sou juiz, eu não sou investigador, né? A minha opinião pessoal, talvez vocês pesquem ela aí, mas eu vou tentar manter ela pra mim, porque ela é pessoal e pode cometer erros, eu não quero fazer isso. Mas eu vou falar de uma cultura do ensino superior em geral que eu vivi e que eu tento fazer enquanto professor. Vivi enquanto aluno, tento fazer enquanto professor. Primeira questão é enquanto aluno, né? Muitos alunos têm medo do TCC, né? Já falei isso no vídeo passado. Quem tem medo do TCC, vou colocar o card aqui. Quem tem medo do TCC, isso gera um pânico muito grande, né? Isso gera um pânico muito grande. Eu, Rafael, não tive esse problema porque desde o segundo período eu estava dentro de um grupo de pesquisa. Então, estava muito tranquilo para mim essa questão de fazer o TCC, mas mesmo assim, o meu orientador, o professor Estevão, teve que me ligar. Falar, bicho, tu não vai terminar não. Eu não tive medo, não tive pânico, mas eu tive bloqueios, né? E também tive outros problemas de mudança de tema, eu quero pesquisar isso, aquela coisa de jovem, né? de jovem que até hoje eu tento controlar, assim, né? Vamos pesquisar, tentar focar o máximo possível num tema durante muitos anos, né? E eu vivi isso durante a graduação. Durante a graduação eu estudei várias coisas, né? Comecei com sociologia da arte, na verdade nem com arte, podemos assim dizer. Depois veio sociologia da arte com o professor Robson, e aí estudei a questão indígena com o professor Estevão, estudei ciências políticas com o professor Novoa, fui monitor dele, fui monitor do professor Estevão na antropologia. Então você vê aí que eu fico... E no final do curso eu comecei a ir para a sociologia da educação, já pensando em fazer um mestrado em educação. Então você imagina que eu estudei, pesquisei e publiquei minimamente sobre várias coisas na graduação. E esse foi o meu grande problema. Eu não tinha o problema da escrita. Esse é o primeiro ponto. Mas muitos alunos têm. O segundo ponto é que esses alunos que estão defendendo o TCC hoje, eles vieram de uma pandemia. Que tivemos sim, todo mundo, talvez eu não tive, porque eu tive uma experiência de ficar em casa, então eu pude estudar mais.
Mas eu percebi nos meus alunos e nos meus filhos e nos colegas, né, dos filhos dos meus amigos, dos meus colegas, que teve sim, principalmente nas crianças, principalmente nos mais jovens que estão começando a carreira acadêmica agora, um déficit de aprendizado. Isso é questão de dificuldade de método, dificuldade tecnológica, dificuldade de atenção, medo, toda essa questão de pandemia. Então nós tivemos sim uma redução do nível de aprendizado, né? E os professores, eles tentaram de tudo para manter esse aprendizado. Eu fui professor, eu sim, simplesmente lasquei a minha costa, já estava vindo ruim, mas eu terminei de lascar as minhas costas, tentando fazer o melhor para os meus alunos, gravando, vocês sabem disso, quem está mais tempo no canal, gravando vídeo, podcast, resumo de livro, tudo a gente fazendo, tentando manter um nível de aprendizado. Mas esses alunos sim, né? Sim, vieram com uma dificuldade. E aí eu não estou apontando o dedo aqui para os alunos, que ninguém tem culpa de uma pandemia. Eu estou aqui dizendo, precisamos recuperar essa dificuldade, né? Professores, instituições e os alunos também se engajarem na recuperação desse aprendizado que ficou em déficit, podemos assim dizer. Vou beber uma água aqui. Então, esse ponto. Então, os alunos que estão defendendo o TCC agora, eles estão vindo deste fenômeno, né? Deste cenário, na verdade. E aí, todo cuidado, né? Todo cuidado. Então, assim, eu fui professor de TCC e de projeto de pesquisa esse semestre, e aí eu fiz algumas devolutivas, abri momentos para poder ouvir os alunos, ofertei de forma gratuita e aberta para todo mundo cursos de projeto de pesquisa, e chamei meus alunos, quem está com dificuldade vem, vamos fazer aqui um curso extra aula, né? Até brinquei, isso ainda ganha um certificado, mas na verdade a grande intenção era reforçar aquilo que a sala de aula, para a gente tentar diminuir esse déficit, né? E eu sei que vários professores fizeram isso. Nivelamento, aula extra, pegaram uma parte da aula para fazer um nivelamento de semestre passado. Professores da educação básica e do ensino superior fizeram isso, eu sei. E é uma recomendação do MEC, inclusive, se fazer isso em alguns aspectos, do Ministério da Educação e Cultura, né? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, sobre a questão dos alunos, é que há uma pressão muito grande, né? O TCC, apesar de que ele é construído em um ano, o projeto, mas o trabalho, aquele dia ele vai marcar como se fosse a coroação do que ele fez, né? Primeiro que ele não forma se ele não fizer componente curricular. Se é componente curricular, é obrigatório, né? O TCC tem que ser obrigatório se for componente curricular. Segundo que, como é público, né, parece que se ele tirar uma nota muito baixa, ele não é um bom aluno, não será um bom profissional, né? Então, nós temos que tomar todo cuidado e pensar nisso, que o aluno ele tem essa perspectiva. Eu tive essa perspectiva, eu ouço meus alunos falarem isso para mim. Então, eu quero tirar um 10, quero tirar 95 para cima, né? E, gente, bem aqui entre nós, né? Entre nós, todo mundo que vai assistir, 10 não existe. É muito raro um 10. Às vezes, o que o aluno recebe de um 10 é um coroamento de toda uma perspectiva, toda uma trajetória. Então, foi um aluno excelente sempre. Sempre participou, sempre produziu, sempre esteve nas comissões. E o aluno fez um TCC 9,97, o professor ele dá um 10, porque a banca ela tem todos os critérios objetivos, mas ela também tem ali aquele 2% subjetivo, mesmo na minha perspectiva, né? Estou fazendo análise de cenários, tá? Então, esse 10 aí não existe, sempre tem alguma coisa que está precisando melhorar, né? Eu também dou muito desconto porque eu penso que meu aluno está começando. Então, o cara tirou 98, 97,
ele errou 2 citações da ABNT, ele errou uma frase confusa, é 10, entendeu? Tá faltando 3 coisinhas. A minha tese de doutorado, a banca achou várias coisas para corrigir em português. Eu mandei pro revisor e pronto, né? Então, se o texto estava feito, a tese estava pronta, mas tinha erro de escrita, uma citação ABNT com uma vírgula a mais. Acontece, né? Acontece com todo mundo. Inclusive, eu tenho amigos que estão bloqueados na produção da tese de doutorado deles por causa da busca dessa perfeição. Não pode ter uma vírgula, não pode ter um espaçamento, um espaço a mais, uma barra de espaço que você apertou extra, né? Enfim, então os alunos esperam isso, tem todo esse cenário, ok? Do ponto de vista do professor, o que eu penso, tá? O que eu penso? Para que serve o TCC? Como dou aula de metodologia e eu sou professor de humanidades, eu estou em todos os cursos, né, tramitando ali. Às vezes os professores das bancas me convidam para participar. Professor, dá uma olhada aqui na metodologia, no texto, como é que tá. E os professores da área avaliam o texto e as normativas e as técnicas específicas. Beleza. E o que eu penso? Eu leio o texto do aluno quando eu sou avaliador e eu penso que o aluno ele tem que... O candidato àquela aprovação, né? Ele tem que mostrar que essa, inclusive, é a função do TCC. Ele tem que mostrar publicamente, por isso que tem que ser público, que ele domina minimamente a técnica e a linguagem daquela profissão que ele vai se formar. O cara está fazendo um TCC de psicologia, por exemplo. Um artigo que é um TCC de monografia, TCC de psicologia. Ele tem que mostrar ali que ele conhece exemplo, tá? Aquele problema de saúde mental, quais são as alternativas de tratamento, como funciona a rede pública de tratamento, a rede privada, quais são as escolas, ou escolher uma abordagem, desculpa. Escolher uma abordagem e falar sobre ela. Isso é um TCC. E aí, ele fazendo isso, você faz uma escala. Primeiro ele fez, né? Então, de 6 a 10 ou de 7 a 10, dependendo da instituição, você faz uma escala de 7 a 10 de quão perto ele se aproximou de fazer isso muito bem. Pronto. Né? Se o aluno não conseguiu fazer isso, o mínimo, ele vai ficar, provavelmente, na minha escala, tem outros membros da banca, abaixo da média, 6. E aí ele não conseguiu, ele não fez alguma coisa, então não dá, tá faltando. Mas se ele fez mais ou menos, então ele já começou a, né, 6 ponto alguma coisa, 6.2, 6.3, ele fez muito bem, 8, ele fez muito bem, 9, ele fez de forma excelente, 10. Tá? Por que isso? A função do TCC é isso. Você não vai sair dali com uma pesquisa que você vai publicar numa Nature da vida, numa Ambiente e Sociedade, numa revista Qualizar, EAD em Foco, né? essas revistas de área que tem um qualis muito alto. Você não vai, muito difícil. Tem que melhorar, tem que trabalhar. E aí o professor que está na banca, ele tem que lembrar que aí eu vou fazer uma crítica, né? Que talvez esse professor nem tenha essa experiência, que para ele publicar numa revista de qualis alta, ele demora 2 anos, 1 ano. E ele quer que o aluno em 4 meses saia com um artigo perfeito. Se às vezes o próprio professor exige uma qualidade qualizar de um trabalho que ele não faz em 1 ano, em 2 anos, em 10 anos de profissão. Então o que eu penso, enquanto professor? Que o meu aluno, ele tá ali, ele tem que demonstrar esse mínimo, não adianta, não vou passar pano. Então, nós tivemos um caso de uma discente aí num curso, vocês não vão saber, eu participei de milhões de bancas, que ela não entregou o trabalho completo e ela reprovou. Faltava uma parte do trabalho, olha, não dá de te aprovar.
falta essa parte. E era assim, uns 15% do trabalho ela não conseguiu fazer e ela... Enfim. Aí não dá, mas assim, como que a gente fala pra aluna, pro aluno isso? Fulano, fulana, você não entregou, tá? Né? Não vai dar. A minha recomendação para você, a nossa recomendação, é que você pegue esse projeto, daqui para frente tem coisa para melhorar, mas tem coisa boa, e você termina ele semestre que vem, porque a gente não vai te aprovar, não consegue te aprovar porque tá faltando, tá? Semestre que vem você pega o seu orientador, sua orientadora,